Maguinha tá chegando para conversar conosco, já é quarta-feira. Maguinha, às quartas, passa por aqui para a gente conversar de temas importantes. Maguinha Malta, que é pré-candidata ao Senado pelo estado do Espírito Santo. Maguinha, filha do senador, meu amigo, meu irmão querido, o senador Magno Malta. Maguinha tá chegando, já tem mais informações, tem Sérgio Tavares também, direto de Portugal. Hoje tem estreia da seleção portuguesa na Copa do Mundo da FIFA. E a gente tem um craque dessa seleção portuguesa, que é Sérgio Tavares, aqui conosco. Já, participando do nosso Jornal da Auriverde. E aí, Edson, tudo certo com o Maguinha? Bom, então a nossa conversa de hoje, com o Maguinha, traz um assunto que está fervendo no estado do Espírito Santo. A gente vai falar da Assembleia Legislativa, que abriu caminho para a CPI dos consórcios públicos e adesões de atas. Para quem não está familiarizado com o assunto, consórcio público é quando vários municípios se juntam para contratar serviços em conjunto, muitos deles na área da saúde. Só que o Tribunal de Contas vem encontrando uma série de irregularidades nessas contratações, e é isso que a CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, quer investigar para explicar tudo isso, E aí, para o povo capixaba, e a Maguinha vai explicar para a gente o que está acontecendo agora no Espírito Santo. E eu já começo, Maguinha, perguntando para ti, porque tem muita gente ouvindo falar nessa CPI, e pela primeira vez a gente pode tratar desse assunto, para muitos, novidade para tantos. Explica para a gente o que está acontecendo de fato e por que isso é tão importante para o povo capixaba. Maguinha, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Pitoli, bom dia, audiência qualificadíssima da Auriverde Brasil. Bom dia para os meus irmãos capixabas aqui do Espírito Santo, que são audiência massiva aqui na Auriverde. Não canso de dizer que por onde ando, por onde passo aqui nesse estado, Pitoli, as pessoas me dizem que me veem, que me assistem na Auriverde. O pessoal te ama muito, os capixabas te amam muito, estou esperando a sua visita aqui, tá bom? Mas Obrigado. Eu quero comemorar. Quero iniciar comemorando essas assinaturas para essa CPI. Realmente uma vitória do povo capixaba, porque houve muita cobrança popular aqui em torno de que essa CPI fosse estabelecida, sabe, Pitoli? Então, uma vitória do povo capixaba, uma vitória nossa, dos cidadãos de bem, que queremos entender o que estão fazendo com o dinheiro público, que são frutos, dos nossos impostos, do nosso suor. Eu quero aqui parabenizar o deputado estadual Lucas Polezi, do meu partido, do PL, que teve desprendimento, que teve a coragem, porque não é fácil encarar isso, É um garoto jovem ainda, um rapaz, faz parte aí dessa geração Caleb, que meu pai, o senador Magno Malta, tanto diz, De jovens que têm se levantado no Brasil. Também me enquadro nessa geração Caleb, viu, Vitória? Que tem se levantado nesse tempo para lutar pelo Brasil. Então, o Lucas Polezi deu entrada com requerimento para a abertura dessa CPI, para investigar esses consórcios públicos, porque existem muitas suspeitas. Depois que o deputado Lucas Polezi entrou com o requerimento, pedido de abertura dessa CPI, começou-se, então, o processo de pegar assinaturas dos deputados, porque tem que ter um mínimo de assinaturas, para que a CPI seja instaurada. E aí quero destacar aqui também a luta de um outro jovem, do Rafael Otaiano, que é um cidadão comum apenas hoje, assim como eu, um jovem também, que tem se levantado e tem tido coragem aí, primeiro de fazer o seu papel como cidadão, porque é nosso papel enquanto cidadãos cobrarmos aqueles que estão lá como nossos representantes a fazer aquilo que é anseio do povo. Então, o Rafael foi muito importante na busca pelas assinaturas, esteve na Assembleia Legislativa, cobrando os deputados, com o celular na mão, câmera ligada, pedindo aos deputados para assinarem. Alguns fugiram, obviamente, não quiseram assinar, mas gerou uma luta muito grande, gerou aí uma comoção do povo capixaba com esse assunto, e a pressão popular foi aumentando. Então, hoje, graças a Deus, já temos o total de assinaturas necessárias para que a CPI seja instaurada.
E aí o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Marcelo Santos, já sinalizou que vai instaurar essa CPI. Vitória, o que eu quero deixar aqui claro e dizer para a nossa audiência, para que também se entenda o que está acontecendo nesse contexto. Olha, o Tribunal de Contas do Espírito Santo suspendeu licitações dentro de 2 consórcios desses, porque existe o consórcio do Norte, existe o consórcio do Sul, existe o consórcio da região do Caparaó. Esses consórcios envolvem municípios por regiões aqui do Espírito Santo. Para que você e nosso público tenha ideia, o Tribunal de Contas suspendeu uma licitação de 200 milhões de reais de um desses consórcios por desvio de finalidade, porque a lei que criou esse consórcio diz que esse consórcio, como você explicou bem, é a junção de municípios para desempenharem, para investirem em saúde, exames, cirurgias, consultas. E o que aconteceu? Notou-se que esse dinheiro, pasme você e pasme a nossa audiência, estava sendo usado para eventos, com palco, som, iluminação, cenografia. Veja você, Pitória, que ponto nós chegamos no Brasil. Eu estou falando de um estado pequeno da região sudeste, que tem 78 municípios somente, meu amigo. Então, esses desvios de finalidade, esse cheiro de coisa errada que nós temos visto por todo o país, principalmente em Brasília, não está diferente nos estados. E aí agora vou falar mais uma para você se pasmar mais ainda, você e toda a nossa audiência. O Tribunal de Contas do Espírito Santo também suspendeu um outro consórcio, uma outra licitação de um outro consórcio, esse consórcio do Caparaó. Mandar um beijo muito especial para o povo do Caparaó. Não sei se você conhece a região do Caparaó aqui do Espírito Santo. Não conheço, Maguinha. É uma região linda, com belezas naturais, assim, lindíssimas cachoeiras. É uma região do estado do Espírito Santo que já faz ali divisa com Minas, mas essa região do Caparaó engloba vários municípios, várias cidades. E aí tinha também lá um consórcio do Caparaó. E aí o Tribunal de Contas suspendeu uma licitação desse consórcio de mais de 300 milhões de reais, para ser mais exato, 308 milhões de reais. Por quê? A mesma coisa. Desvio de finalidade. Então, meu amigo, nós estamos diante de suspeitas de corrupção absurdas. E quero deixar claro que investigar não é condenar ninguém, não é? Mas se há suspeita, é preciso que se tenha investigação. Uma coisa que me chocou, Vitória, uma informação que me chocou. 308 milhões de reais. 308 milhões de reais corresponde ao que vários municípios que estão nesse consórcio do Caparaó arrecadam durante um ano inteiro. Imagina. Absurdo. Como é que pode ser mais do que a própria arrecadação dos municípios? Uma licitação para que esses municípios usem com serviços, para que eles invistam em serviços. Então é tudo muito estranho. A gente espera que agora, tendo as assinaturas, essa CPI seja realmente instaurada e se investigue. E é aquela coisa, quem está, se tem alguém desviando dinheiro público, que pague. Que pague. Suspeita não é condenação, mas se há suspeita, é preciso se investigar. A mesma história que a gente vem falando e cobrando com relação à abertura da CPMI do Banco Master. Tem que se investigar, não é isso? Sim. Doa quem doer, tem que se investigar. Por que Davi Alcolumbre não instaura a CPI do Master? É a pergunta que o povo capixaba estava fazendo, primeiro cobrando, vocês, deputados, estão se recusando a assinar. Assinem. E aí veio a pressão, já temos aí, o Estado já tem o número de assinaturas necessárias para se abrir a CPI. Agora, está na mão do presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, abrir a CPI para se investigar esses consórcios
Porque não é possível. Eu pergunto ao cidadão de bem que trabalha para pagar os maiores impostos do mundo, porque é isso que acontece aqui no nosso país, no Brasil. Eu pergunto a esse cidadão capixaba, quando você acorda lá 4 horas da manhã para ir para uma fila, para colocar seu nome, para uma consulta, para esperar meses para frente para ser chamado, e aí tem consórcios de municípios com licitações aprovadas com 200 milhões, 300 milhões de reais. Agora, Maguinha... E suspeita de esse dinheiro estar sendo desviado para outra coisa, para fazer show, com palco, com luz. Meu Deus. O que é isso? Quantas vidas já foram embora e dinheiro sendo gasto assim, né, Maguinha? Exatamente. Porque, Maguinha, quando a gente fala de corrupção, quando a gente fala de, por exemplo, o que a gente viu de Petrolão, os desvios das obras dos estádios, por exemplo, quantos não morreram, Maguinha? Quanto de futuro comprometido, destruído, né? Vidas que se perderam, vidas, por exemplo, de jovens nas escolas que não tiveram a oportunidade de estudar, né? É um futuro comprometido. Idosos que passavam por problemas de saúde e não conseguiram se cuidar, né, se tratar. Então, a corrupção, ela é cruel a esse ponto. Não é só olhar para o bolso de quem se deu bem, é olhar para a vida de quem se deu mal. É aí que é o trabalho. Exatamente. É aí que é a empatia, né? Ah, você viu? O cara colocou 30 milhões de dólares no bolso. Tá, esses 30 milhões de dólares, no caso apontado sobre o Alcolumbre, um exemplo, tá? Apontado sobre o Alcolumbre, os 30 milhões de dólares, tá, tudo bem, veio do dinheiro da Previdência de qual cidade, de qual estado? Qual trabalhador brasileiro, né, deixou ou vai deixar de receber porque esse dinheiro roubado das previdências, dos fundos de previdência, foram levados para dentro do Master? É isso que a gente tem que olhar. Porque quando a gente olha esse recorte da notícia, por exemplo, a Maguinha, 308 milhões de reais de contratos, que foram gastos, parte dos contratos tem gastos em shows, palcos, iluminação e tal. Tá, beleza. 308 milhões, atenderia quantos capixabas? A gente tem que fazer a engenharia reversa do negócio. Porque você... Não, eu quis dizer sobre a arrecadação desses municípios para a nossa audiência ter ideia. Olha só, esse valor é mais do que um município arrecada. Sim. Que muitos desses municípios que estão nesse consórcio arrecadam durante o ano inteiro. Ou seja... Então tem muito dinheiro aí para investir na saúde. Pois é, Maguinha, mas veja, continua uma famigerada moeda de troca de vereador que marca a consulta, do prefeito que marca a cirurgia, sempre muito selecionado, até porque... Maguinha, vou te contar rápido uma história. Aqui, em Bauru, nós tínhamos um cidadão que era da área da saúde, que foi vereador, foi preso até. Vereador, descobriram que ele atendia, ele dá favores. Então, o eleitor ia lá no gabinete do tal vereador e falava assim: ô vereador, estou precisando de uma consulta. Ele era, né, na área da saúde, não, tinha comigo, conseguia consulta. Sabe o que ele fazia, Maguinha? Ele anotava numa caderneta, não estou exagerando, era assim, o nome de quem pediu o favor, nome dos familiares de quem pediu o favor e pedia para intimidar número do título de eleitor da turma. Porque porque ele tentava dizer o seguinte: através do título, eu consigo saber se você votou em mim ou não. Isso é mentira. Isso é impossível, tá? Teoricamente possível, né? Então, veja, eles lidam com a saúde dessa forma. Eles estreitam essa porta de entrada para o SUS, para você cuidar da sua saúde, para abrir as portas da corrupção, facilitando a vida do vereador, facilitando a vida do prefeito, a vida do deputado, a vida do governador, a vida de muitos. Então, Maguinha, é muito importante que essa CPI ocorra. Agora, uma última questão, Maguinha, falando ainda da CPI. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo está definitivamente disposto, porque se der uma de Hugo Mota, a gente já sabe, né, Maguinha? A gente espera que sim. Pelo menos ele deu declarações, falou publicamente que instauraria a CPI. E, no momento que ele falou, ainda não havia as assinaturas. Nesse momento já existem as assinaturas. Porque Maguinha, uma coisa é falar quando não tem assinatura e outra coisa é falar quando tem assinatura. Ou seja, viabilizou, e agora? Né? Hein, Maguinha?
Nós esperamos que sim, nós esperamos que ele instaure, porque é um clamor do povo capixaba que, graças a Deus, vem acompanhando pelas redes sociais, porque não, você sabe que na imprensa tradicional, na grande imprensa, obviamente, não sai, né, meu amigo? Não Sim. saiu uma linha falando sobre isso, Sim. falando de que estava em curso, falando da possibilidade dessa CPI. Então, uma coisa que eu quero alertar o povo também que está nos assistindo, Pitoli, principalmente ao povo capixaba, já que estamos falando especificamente aqui do Espírito Santo, muitas vezes você fica feliz, você vai para a festa da cidade e você até ovaciona e até agradece aquele prefeito por ter feito aquela festa maravilhosa, por ter levado aí o artista que você tanto admira, que você gosta. E muitas vezes você não sabe que o dinheiro que está sendo usado para isso pode estar sendo tirado de você mesmo. Quando você vai lá bater na porta para uma consulta, para uma cirurgia, você não tem. A saúde está um caos no Brasil. O governo Lula, o desgoverno Lula, acabou de cortar mais de 2 bi da saúde. Não é o primeiro corte, não é a primeira vez que isso acontece. E aqui no Espírito não é diferente. A mesma coisa está acontecendo. Sim. A saúde está um caos. Maguinha, eu vou avançar. Sérgio Tavares está chegando por aqui. Eu te agradeço, porque quando a gente fala do estado do Espírito Santo, a gente tem que olhar territorialmente um dos menores estados do Brasil. Só para você ter uma ideia, em 500 quilômetros você sai do norte e vai até o sul do estado. 500 quilômetros, né? 400 e alguma coisa. Chutando alto 500 aqui. Para você ter uma ideia, para você sair do litoral e ir lá para a divisa com Minas, 200 quilômetros aproximadamente. Ou seja, é pequeno, mas tem todos os problemas de um Brasilzão. É um grande laboratório desses experimentos da esquerda no Brasil. E é por isso que eu peço para a Maguinha tratar desses temas relacionados ao Estado do Espírito Santo. Porque, tem problema lá, é consórcio, é dinheiro, é palco, é show, Pode ver, onde tem PT, onde tem PSB, onde tem esquerda, tá rolando a mesma coisa. Pode ver, porque eles aplicam o modelo e falam assim, deu certo lá, ninguém viu, os deputados já se entenderam, e vai Brasil afora. Então, Pitoli, teve prefeito ligando para deputado, pedindo para não assinar a CPI. Deu para entender. É nesse nível. Deu para entender. Maguinha, teu pai tá bem, né? É nesse nível. Graças a Deus, está bem, na luta, né, como sempre, tentando recuperar totalmente a sua saúde, a questão da recuperação da cirurgia no joelho. Tô com saudade dele. E graças a Deus está bem, está quase 100%, ainda não 100%, mas a gente crê que em breve estará 100%. Muitas dores que ele já sente que, infelizmente, são normais, né? É um passivo que ele tem já desde a lesão de medula, que teve que já faz muitos anos. Mas ele tem dito uma frase muito emblemática, que as dores que ele sente não são maiores do que o senso de justiça dele. E realmente nós temos podido, e eu como filha, principalmente alguém que está perto, tenho podido ver isso de perto, e que é uma realidade. O Brasil também tem visto na vida do meu pai, porque de fato é um guerreiro que não tem fugido da luta, né? Eu queria, falando de guerreiros aqui, Pitoli, antes de eu me despedir, eu queria muito aqui registrar a minha solidariedade ao querido Eduardo Bolsonaro, que sofreu aí, que é mais uma vítima da perseguição política do país, mais uma vítima da tirania da toga no Brasil, porque é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos debaixo de uma tirania da toga, de uma tirania do judiciário, que persegue opositores políticos, que persegue quem pensa diferente. Uma Suprema Corte em total descrédito, que há muito tempo deixou de ser uma instituição que se preze e que cumpre o seu papel constitucional de guardar a Constituição, mas é uma Suprema Corte que cospe na Constituição do Brasil todos os dias, onde já se viu um cidadão de bem, acontece a mesma coisa com a Carla Zambelli, né? Mas onde já se viu alguém ser condenado pelo crime de ter ido
a outro país falar do que estava acontecendo aqui. Absurdo. Aonde está o crime disso? Sim. Então, assim, o que eu mais fico triste é porque, infelizmente, já virou uma coisa normal na vida do país e nós não podemos perder a indignação dos justos. Nem eu, nem você, nem a nossa audiência, nem o povo de bem do Brasil. Nós não podemos parar de nos indignar com isso e achar que isso é normal, que é assim mesmo, que não vai ter jeito. Sim, é isso aí. Maguinha! O problema é o povo e em outubro vai ter jeito sim, porque nós precisamos mudar Senado, nós precisamos mudar Câmara, nós precisamos eleger o nosso Flávio Bolsonaro como presidente para que o Brasil mude. É isso aí. Maguinha, obrigado, dá um beijão no teu pai, sempre bom te ouvir por aqui. Eu que agradeço, meu amigo, um beijo para você, para toda a nossa audiência, Deus abençoe. Essa é gigante, hein? Maguinha Malta, pré-candidata ao Senado pelo Espírito Santo, filha do meu amigo senador Magno Malta. Já